Você já parou para pensar no que realmente significaria viajar no tempo? A ideia parece maravilhosa. Voltar ao passado, corrigir erros, impedir tragédias, ou até mesmo matar a saudade de alguém que não está mais aqui. Mas é justamente aí que surge um dos dilemas mais intrigantes da filosofia e da ciência: o famoso paradoxo do avô. A lógica é simples, mas ao mesmo tempo desconcertante. Imagine que você entra numa máquina do tempo e volta para a juventude do seu avô. Só que, por alguma razão, você acaba impedindo que ele conheça a sua avó. Isso significa que o relacionamento entre eles nunca vai acontecer. Se esse encontro nunca aconteceu, seus pais nunca nasceram. E, se seus pais nunca nasceram, você também não existiria. Mas espere. Se você não existiu, quem foi que entrou na máquina do tempo e voltou para impedir o encontro dos seus avós? É esse ciclo impossível que dá nome ao paradoxo. Uma contradição lógica que desafia a própria noção de causa e efeito. E é sobre isso que eu quero conversar hoje. Olá, eu sou o Rafael, e esse é o Papo de Nerd, onde eu trago perguntas que vêm na minha cabeça, já com as respostas que encontrei para elas. Esse paradoxo ficou tão famoso que virou praticamente um personagem da cultura pop. Basta lembrar de filmes como De Volta para o Futuro, em que Marty McFly precisa garantir que seus pais fiquem juntos, ou então ele desaparece. Ou ainda a série Dark, que explora justamente a confusão de gerações e linhas do tempo. Até em O Exterminador do Futuro vemos uma versão disso. Se a missão do robô é impedir o nascimento de John Connor, quem mandou o robô do futuro em primeiro lugar? O que torna essas histórias tão cativantes é que, em cada uma, a solução para o paradoxo é diferente. Às vezes, o tempo é visto como uma linha única, imutável, que não pode ser alterada. Outras vezes, cada mudança cria uma nova realidade paralela. Em alguns casos, o próprio tempo parece se corrigir para evitar que as contradições se tornem definitivas. Mas será que a ciência tem alguma resposta para isso? Do ponto de vista da física, a relatividade de Einstein abriu a porta para considerar que o tempo não é apenas uma linha reta, mas sim algo flexível, que pode se distorcer de acordo com a gravidade ou a velocidade. A teoria dos buracos de minhoca, por exemplo, sugere que seria possível conectar dois pontos distantes no espaço-tempo e, teoricamente, viajar para o passado. O problema é que, quando pensamos nessa possibilidade, logo esbarramos em paradoxos como o do avô. Alguns físicos propõem que o universo é determinista, ou seja, mesmo que você viajasse ao passado, nunca conseguiria alterar nada de fato. A sua tentativa de impedir o encontro dos seus avós já faria parte da história. E no fim, tudo continuaria como sempre foi. Outros defendem a ideia dos multiversos. Cada vez que você altera um evento, uma nova linha temporal é criada. Nesse caso, ao impedir o encontro dos seus avós, você apenas criaria um universo paralelo no qual você nunca nasceu. Mas isso não apaga a sua existência na linha em que partiu. E há ainda a hipótese das correções naturais do tempo, segundo a qual o próprio tecido do universo impediria contradições. De alguma forma, o destino se ajustaria para que seus avós acabassem juntos de qualquer jeito, evitando que o paradoxo ocorra. Perceba como essa questão vai além da ciência. Ela também é profundamente filosófica. Se o tempo for realmente determinista, será que nossas escolhas são apenas ilusões? Se existem múltiplos universos, quem é o verdadeiro você? Aquele que existe nesta linha ou aquele que deixou de nascer em outra? E se o tempo realmente se corrige, então existe uma força maior guiando a história para que certas coisas simplesmente tenham que acontecer? Talvez o paradoxo do avô não seja apenas sobre viagem no tempo, mas também sobre até que ponto somos donos da nossa própria narrativa. No fim das contas, esse dilema nos lembra de algo essencial. Questionar o tempo é, de certa forma, questionar a própria existência. E talvez seja por isso que o paradoxo do avô continua sendo tão fascinante.
porque ele nos força a encarar a pergunta que nunca conseguimos responder de forma definitiva: o quanto realmente controlamos o nosso destino? Se você gostou dessa reflexão, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e comenta aí embaixo. Você acredita que a viagem no tempo algum dia será possível? Eu vou adorar saber a sua opinião.